E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai começar dentro da nossa playlist de frases condicionais, né? Então, os mixed conditionals, tá? O que são os mixed conditionals? O nome já diz, né? São os condicionais misturados. Então, a gente viu até aqui os 4 condicionais, que são zero, first, second e third. Então, basicamente, esses 4 condicionais, como eles são formados por dois períodos, né? Eles têm a frase da condição e a frase do resultado. Eles falam, as duas frases, elas falam do mesmo período de tempo, né? Veja bem, eu não estou falando de tempo cronológico, como os meus teachers me ajudaram a chegar nessa nomenclatura, digamos assim. Porque em inglês eu tenho o verb tense e eu tenho o time, que são duas nomenclaturas diferentes, né? Eu falo do tempo cronológico e o tempo verbal, são duas coisas diferentes. Então, os condicionais zero, first, second, third, eles falam de períodos de tempos iguais. Como assim, Silvia? O que você está falando? É grego? Não. Por exemplo, o zero conditional, ele fala tanto a condição como o resultado de situações no presente, né? Se você trocar de fila na caixa do mercado, a fila que você estava antes anda mais rápido. Então, se você trocar, a fila anda mais rápido. É no presente presente. Se você fala no first conditional, tanto a condição como o resultado está se referindo a uma coisa no futuro. Se você fala no second conditional, a condição e o resultado falam de alguma coisa hipotética no futuro. Isso daqui eu peguei lá com o Greg. Então, se vocês não estão concordando comigo, não é comigo, é lá com o Greg, tá? Se você fala de alguma coisa no third conditional, você está falando de uma condição hipotética no passado com um resultado hipotético no passado. Então, qualquer um desses 4 condicionais, as duas frases, tanto a da condição como a do resultado, estão falando do mesmo período de tempo cronológico. Não estou falando do verbo, do tempo verbal utilizado. Estou falando do tempo que está acontecendo, tanto a condição como o resultado, tá? Que fique bem claro isso. Já nos mixed conditionals, eles vão pegar uma condição de qualquer desses conditionals com um resultado diferente de outro condicional. Por exemplo, digamos que eu vou pegar a condição do second conditional com o resultado do third conditional, ou a condição do third conditional com o resultado do first conditional. Eu vou misturar esses condicionais, tá? E eu tenho 6 possibilidades de combinação. Por quê? Porque eu vou ter essas 6 possibilidades aqui, ó. Eu vou pegar a condição que tiver no passado, no presente e no futuro, e eu vou misturar com a condição, ou melhor, desculpa, com o resultado do presente, de passado e de futuro. Então, eu posso ter tanto condição no passado, vamos pegar outra cor, né, Silvia, que daí fica mais legal. Olhe bem, eu tenho condição no passado, e eu posso ter condição no passado com resultado no presente, condição no passado com resultado no futuro. Eu posso ter a minha condição no presente, que dê um resultado no passado ou um resultado no futuro. Eu sei que parece que eu estou falando loucura, né? Mas depois a gente vai ver nos exemplos. E eu tenho condição no futuro, que pode ter resultado no passado ou resultado no presente. Então, eu tenho 6 combinações possíveis. Hoje a gente vai trabalhar com esse daqui, ó, que são os mais comuns da gente ver por aí, tá? Que é a condição no passado com resultado no presente e a condição no passado com resultado no futuro. Então, lembrando que é tudo hipotético, gente, tá? É tudo hipotético, seria o nosso modo subjuntivo no presente, né? Se eu fosse, se eu tivesse feito, tá? É tudo hipotético, por isso que isso daqui se torna uma frase possível da gente falar, porque é hipotético. No próximo vídeo eu vou fazer talvez essa e depois talvez esse daqui, mas é tudo coisa hipotética, tá? Por isso que se torna possível de falar. A gente fala isso também no português, só que a gente não presta atenção, porque para nós é uma coisa normal, tá? A gente não precisa ficar, eu estou usando a condição do terceiro condicional com o resultado do segundo condicional. Eu não preciso pensar nisso no português, porque a gente já nasce falando, bem dizer, tá? Mas no inglês é uma coisa que a gente tem que estudar. Então, esse daqui é o que a gente vai ver hoje, tá? Nesse vídeo aqui.
que é a condição, aqui ó, condição no passado, as duas situações da condição no passado, com o resultado no presente ou no futuro. A estrutura é a mesma, tá? Eu vou usar a condição no passado, que vai ser a condição do terceiro condicional, com o resultado do segundo condicional. A estrutura vai ser a mesma nas duas. O que vai diferenciar se o meu resultado é no presente ou no futuro vai ser o marcador de tempo. Tá? Vai ser o marcador de tempo, que para vocês deve ser o quê? O advérbio de tempo, né? Para mim é marcador de tempo, tá? O advérbio de tempo, adjunto adverbial de tempo, sei lá como é que vocês chamam. Para mim é marcador de tempo, tá? Eu acho mais fácil falar assim. Então é ele que vai diferenciar se o resultado é no presente ou no futuro. Mas a estrutura vai ser a condição do third conditional com o resultado do second conditional, tá? Então vamos lá para a prática. Primeira situação, então, a condição do passado com o resultado no presente, tá? Então, eu vou ter a condição do third conditional, como eu falei ali em cima, e o resultado do second conditional. Vai ser sempre assim, ó. Condição, o had mais terceira coluna, que seria o past perfect, né? E o resultado com o would mais o verbo. Então, por exemplo, aqui, ó. If he had learned a language at school, que é o third conditional, ó, had mais terceira coluna, tá? Talvez alguém estranhe que tá learned, né? Pode ser learned, tá? Porque no britânico é learned, irregular, no americano é learned, regular, tá? Então, if he had learned a language at school, terceiro condicional. Had mais terceira coluna na frase da condição. He would have more job opportunities now. Se ele tivesse aprendido um idioma na escola, terceiro condicional. Por quê? Porque é um passado hipotético. Se ele tivesse aprendido um idioma na escola. É uma situação hipotética no passado. Ele não aprendeu. Mas se ele tivesse aprendido, eu não tenho como alterar um passado, né? Ainda não inventaram a máquina do tempo, que a gente sabe. Eu não tenho como voltar lá no passado e fazer ele aprender um idioma na escola, tá? É um terceiro condicional, é um passado hipotético. E aqui eu tenho um second condition, ó. Would have na forma base, tá? Ele teria mais oportunidades de emprego agora, presente, tá? É o second conditional. Como que eu sei que é o second conditional? Porque se fosse o third conditional, seria o would have mais um verbo na terceira coluna. E não tá assim aqui. Porque eu tenho um resultado no presente. Agora, ó o meu marcador de tempo aqui, ó. Essa condição modificaria o presente. Present, tá? Então, aqui tem a explicação, ó. Eu achei melhor colocar a explicação aqui e não só falar, porque às vezes lendo para algumas pessoas fica mais fácil. Então, nesta situação, nós estamos falando de uma versão imaginária hipotética do passado. Por quê? Porque ele não estudou um idioma lá na escola, tá? Se ele tivesse estudado passado, ele teria mais oportunidades de emprego agora, now. Aqui a gente está falando do presente, porque eu tenho um marcador de tempo que está definindo o que seria agora, tá? Então, se ele tivesse estudado um idioma na escola, mas ele não estudou. Ó, professora Roca, né? Cara, eu não fumo. Imagine se eu fumasse. Eu já estaria muda, tá? Então, se ele tivesse estudado um idioma na escola, ele teria agora, exatamente no presente. Então, eu tenho essa mistura de third conditional com second conditional, porque eu preciso dizer que o resultado seria agora, no presente, tá? Mais exemplos aqui, ó. If he had passed his medicine exam, se ele tivesse passado na prova de medicina, mas o que que eu entendo? Se ele tivesse passado, é porque ele não passou. Então, é uma situação irreal, é uma situação hipotética no passado. Se ele tivesse passado, mas ele não passou. He would be a doctor now.
ele seria médico agora. Agora, exatamente no presente, tá? Na atualidade. Mas ele não passou. Então, eu tenho um passado hipotético que eu tenho que expressar com o third conditional, mas o resultado seria no presente, que eu tenho que expressar com um second conditional. Por isso que eu tenho que misturar os condicionais. Essa frase é totalmente possível no português e a gente fala isso. Se ele tivesse feito tal coisa, hoje ele seria, ó, se ele tivesse sido eleito ou se ele tivesse ganhado a eleição, ele seria presidente hoje. É a mistura de dois condicionais no presente, tá? Eu falo isso no português, mas eu nunca parei para pensar que isso seria uma mistura de condicionais e que é possível fazer isso no inglês também. Outro exemplo aqui, ó. If you had bought, terceiro condicional. Se você tivesse comprado aquela pizza ontem, if you had bought that pizza yesterday, sei lá, você tinha pensado em comprar, acabou não comprando, tá? If you had bought that pizza yesterday, we could eat it now. Nós poderíamos comê-la agora. Sei lá, teria sobrado um pedaço, a gente podia almoçá-la hoje, tá? Se você tivesse, if you had bought that pizza yesterday, we could eat it now. Nós poderíamos comê-la agora. Então, uma coisa que você não fez, mas que teria um resultado hoje se você tivesse feito, tá? If I hadn't fought for our relationship, we wouldn't be together now. Se eu não tivesse lutado pelo nosso relacionamento, nós não estaríamos juntos hoje. Então, quer dizer, eu lutei pelo nosso relacionamento. Por isso que nós estamos juntos hoje. Então, é uma coisa que eu fiz. Se eu não tivesse feito, nós não estaríamos juntos hoje. Todas elas eu usei o now, né? Eu poderia ter usado outro advérbio de tempo para indicar que é agora, né? If you had taken a map, se você tivesse trazido um mapa, as I told you, como eu disse, we wouldn't be lost now. Nós não estaríamos perdidos agora, tá? Então, você não trouxe, nós nos perdemos, nós estamos perdidos exatamente agora, nesse minuto, tá? Nesse momento. E o último exemplo, if he had accepted that job, he wouldn't be miserable now. Se ele tivesse aceitado aquele emprego, ele não estaria na pobreza agora, ou ele não estaria numa situação triste agora, tá? Então, ele não aceitou, está passando necessidade agora, tá? Então, uma situação hipotética que aconteceu ou não e que está tendo um resultado agora no presente. Então, eu tenho a condição no third e o resultado no second, tá? Lembrando que o que define que esse resultado está sendo no presente é o marcador de tempo, tá? Vocês estão vendo que a minha voz vai piorando, né? Eu tenho uma aula hoje de noite. Uma aula do inglês para concurso público, tá? Quem quiser fazer parte ainda dá tempo de entrar. A aula é 7h30 da noite. Agora é 9 horas da manhã. Só me chamar ali no WhatsApp. Agora, a situação do passado, tá? A condição no passado é ao mesmo tempo, a mesma estrutura, ó. Terceiro condicional. O resultado vai ser no futuro, mas é a mesma estrutura, ó. Condição no terceiro, resultado no segundo. É a mesma estrutura. O que vai diferenciar que esse resultado é no futuro? O marcador de tempo. Não vai ser mais now. Vai ser tomorrow, vai ser tonight, vai ser on Saturday, on Sunday, next week, next month, enfim. Vai ser um marcador de tempo que vai te dizer que é futuro. Olha o exemplo aqui. If my phone had not broken, terceiro condicional. Se o meu telefone não tivesse quebrado, I would call you tonight. Eu ligaria para você hoje à noite. Hoje à noite já não é mais agora, não é mais presente. É hoje à noite, é futuro, tá? Então, continuo com o terceiro condicional e continuo com o segundo condicional. Condição, terceiro condicional. Resultado, segundo condicional. Mas o meu marcador de tempo está mostrando que esse resultado é no futuro. Não é mais now, não é mais presente, tá?
Então, if my phone had not broken, I would call you tonight. Se meu telefone não tivesse quebrado, eu entendo que ele quebrou. I would call you tonight. Eu ligaria para você hoje à noite, mas não vou mais ligar. Por quê? Porque meu telefone quebrou. Então, coloquei novamente aqui escrito, tá? Para quem consegue entender mais, escrito, né? Então, essa é uma versão imaginária do passado, porque o meu telefone realmente quebrou. Mas se não tivesse quebrado, o resultado seria que eu ligaria para você hoje à noite, e hoje à noite é o quê? Futuro. Então, é um marcador de tempo que diferencia se esse resultado vai ser no presente ou no futuro. A estrutura é a mesma, condição no third conditional, resultado no second conditional, tá? Mas a questão do marcador de tempo que vai me dizer se é presente ou se é futuro o resultado. Então, coloquei mais alguns exemplos aqui. If I had gotten the job, I would have money to visit Mexico this summer. Se eu tivesse conseguido o emprego, passado, não consegui, né? Porque se eu tivesse conseguido, eu entendo o quê? Não consegui. Third conditional. I would have money to visit Mexico this summer. Eu teria dinheiro para visitar o México esse verão. Eu entendo que esse verão ainda não chegou ou está chegando, né? Futuro. Eu teria dinheiro para visitar o México esse verão, mas eu não consegui o emprego. Então, meu amor, não vou visitar o México, tá? If my team had won the semifinal, they would be playing in tomorrow's final. Futuro. Até onde eu sei, amanhã é futuro, tá? Então, se meu time tivesse ganhado a semifinal, não ganhou. Eles estariam jogando na final amanhã. Amanhã é futuro, tá? Aqui, ó, second conditional, would mais verbo na forma base. If she had, se ela tivesse assinado, tá? Se ela tivesse se inscrito, no caso, né? Signed up. Se ela tivesse se inscrito para a viagem de esqui semana passada, quer dizer, a inscrição foi semana passada, ela não se inscreveu. Mas se ela tivesse se inscrito, ela estaria junto com a gente amanhã. Aqui eu tenho second conditional, tomorrow é futuro até onde eu sei, tá? Então, tá aqui as duas primeiras, né? Os dois primeiros mixed conditionals, eles têm a mesma estrutura, tá? A condição no third conditional, o resultado no second conditional, só que esse resultado eu vou entender se ele vai ser no presente ou no futuro, dependendo do marcador de tempo que eu estiver utilizando. Mas a estrutura vai ser igual. Condição no terceiro, resultado no segundo, dependendo do marcador de tempo. Lembrando que hoje, então, eu vou começar com o curso de inglês para concurso público. Vou deixar em algum lugar aqui o card, tá? Para quem quiser assistir o vídeo explicativo do curso, ainda dá tempo de se inscrever. As aulas ficam gravadas para quem não pode assistir ao vivo, ele é pelo Meet, tá? Eu vou deixar em algum lugar aqui, eu nunca sei onde é que aparece, mas enfim, vou deixar aqui, vai ter explicação também no box de descrição do vídeo, ok? Desculpa que hoje atrasou um pouquinho o vídeo para sair, né? Mas é que meu computador resolveu atualizar, ok? So, thank you very much. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no vídeo, enfim, tudo que vocês já sabem, né? Ok? So, see you next video. Bye, bye.